Hoje o Descobrindo o Paraná te leva a um lugar encantador, cercado por natureza, ar puro e paisagens de tirar o fôlego. Estamos em São Luís do Purunã, a cerca de 50 quilômetros de Curitiba, um destino que surpreende não só pela beleza, mas também pela produção agrícola. E pense numa excelente opção pertinho de Curitiba para fugir da correria. Se conectar com a natureza e fazer uma colheita de uma frutinha diferente que a gente gosta. Eu estou aqui no distrito de São Luís do Purunã, que é no município de Balsa Nova, na chácara Kiuí da Serra. E quem vai nos apresentar um pouquinho sobre o espaço aqui, na verdade não é um pouquinho não, mas é muito, não é mesmo? João Francisco Tigrinho. É assim mesmo teu sobrenome, né? Isso não é mesmo. piada não. Não, é João Francisco Tigrinho, o sobrenome Tigrinho de origem brasileira, né? É uma história longa do nome. Mas a nossa proposta é justamente nessa temporada, né, de colheita do kiwi, nos meses de março a maio, nós abrimos para o público, para que eles possam vir nos visitar, conhecer São Luís do Purunã, as atrações diversas que nós temos aqui, mas mais específico para nós aqui justamente a colheita do kiwi. Nós esse ano estamos de aniversário, propriamente com a 10ª edição da colheita do kiwi, né, onde as pessoas vêm para fazer um passeio de experiência, que a gente fala, justamente fazer a colheita do kiwi, levar o seu kiwi embora e, propriamente, se quiserem, poderão almoçar conosco ou, se vierem à tarde, poderão tomar um café. Nós temos 2 horários de manhã, sempre às 9, né, grupos, que a gente atende grupo às 9 e às 10, e, propriamente, à tarde, às 14 e às 15 horas. Né? E aí você tem opção de, quero almoçar, quero tomar um café, eu quero só fazer o passeio, eu quero só comprar kiwi, né? Venham nos visitar, que é uma experiência muito interessante. Olha que bacana, João. Então eu achei bem interessante mesmo essa questão de a pessoa às vezes não tem interesse em fazer todo o percurso, né, de ter toda essa experiência, mas pode vir, né, tomar o cafezinho da tarde ou só fazer a colheita, alguma coisa assim. Né? Isso, vocês podem entrar no nosso site, que é o Chácara Kiuí da Serra, né, lá no nosso Instagram. E lá nós temos disponibilizado todos os dias que a gente atende, sempre nos finais de semana, sábado e domingo, né, até praticamente o final de maio, onde praticamente vai até onde vai a colheita do kiwi. E lá você tem várias opções. Eu quero almoçar, eu quero só tomar um café, eu quero fazer a colheita, eu só quero comprar kiwi, eu quero fazer o passeio completo. Então a gente tem várias opções para vários públicos, né? E a gente está aqui esperando vocês para mais essa edição aí da colheita do kiwi. Que bacana. E brevemente, assim, para a gente ter uma noção, né? Nesses 10 anos que hoje nós estamos completando aqui, hoje não, né? Esse ano, a 10ª colheita. Como tem sido para você? Porque é um negócio familiar, né? Sim. Então eu imagino que seus filhos ali cresceram e hoje estão ajudando também no trabalho. Não sei como que era no início. Não, nós por natureza, nós somos oriundos da agricultura familiar, né? Certo. Meu avô era agricultor, né, era tropeiro, passou para o meu pai que era agricultor, a minha mãe também era agricultora, professora, né, que passou para mim, né, que entre outras atividades a gente resolveu fazer aqui o plantio do kiwi, né. Nós começamos numa época, e eu gosto muito de citar isso, porque foi justamente quando se criou o Instituto Purunã, aqui em São Luís do Purunã. O Instituto Purunã, ligado a essa estrutura aqui do município, né, ele veio propiciar o desenvolvimento regional aqui, da região, né? Então ele trabalha com as escolas, faz um trabalho com a comunidade, com o empreendedorismo, com os jovens, para que se mantenham aqui no lugar, né? Sim. Porque são muitas opções de emprego, de trabalho aqui na região, por conta que São Luís do Purunã está se tornando um polo turístico, né? Então e a minha piazada, a minha meninada ali, são 4 filhos, a esposa. Eles acabaram se envolvendo, né? Hoje nós temos, inicialmente era só a colheita, hoje a gente já tem o restaurante, tem o café e eles estão envolvidos, né? Participam junto, cresceram vendo a gente crescer também, né? E isso é muito bom porque a gente tem um sinônimo de continuidade aí. Com certeza, que bacana. E assim, algo que me chamou bastante atenção foi que na região a gente tem várias opções também, né, de colhe-pague nesse mesmo sistema, principalmente de frutas como a uva e o morango. E o kiwi é algo bem diferenciado, né? Pelo menos me chamou muito a atenção. Por que vocês escolheram exatamente o kiwi? Tem algum motivo? O kiwi
que o kiwi ele necessita, ele é uma fruta que ele necessita de menos tratos culturais. Ele é muito exigente em mão de obra, mas você tem menos tratos culturais. Uma vez implantado, uma planta dura 40 anos, né? É praticamente uma planta perene, né? Então ele menos trato cultural, diferente um pouco da maçã, da ameixa, do pêssego, do morango, que você tem que ter um dia a dia muito mais presente, né? O kiwi, claro, necessita de tratos culturais, mas numa quantidade menor que a uva ou propriamente outra fruta. Entendi. Então foi justamente isso. Como a gente tinha um trabalho paralelo na época da formação dos pomares, que a gente não conseguia estar o tempo todo aqui, então essa foi a melhor opção que a gente achou para poder conduzir as duas coisas. E hoje praticamente eu só me aposentei, né, e estou cuidando só da chácara, especificamente da cultura do kiwi da serra, né? São praticamente 15 hectares que a gente produz kiwi. Nós praticamente distribuímos kiwi para o Brasil inteiro. Nosso kiwi vai muito para São Paulo, vai para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, muito para Brasília, né? E quando eu falo às vezes que vai para São Paulo, vai para o Brasil inteiro, porque todo mundo se abastece em São Paulo. Então a gente é conhecido aí nacionalmente e é sempre a nossa proposta foi de fornecer uma fruta com qualidade, né? Nós fornecemos o nosso kiwi numa cumbuca de 600 gramas, com a marca Kiwi da Serra, e propriamente ela vai aí. Não é muito kiwi, mas o que a gente faz com carinho e precisão para atender todo mundo aí. É isso, né? aí, que bacana. Então quer dizer, João, que tanto a gente daqui da região, né, do Paraná, mas do Brasil todo, se a gente procurar a marquinha, às vezes em um ou outro supermercado, pode encontrar. Sim, nós temos compradores aqui, supermercados de Curitiba, que a gente atende, alguns supermercados direto em São Paulo, né? Muito para a CEAGESP, né? Para os CEASAs do Rio, Nordeste a gente manda direto, CEASAs de Brasília, Goiás. Então é uma ramificação aí que praticamente o nosso kiwi fica essa temporada de praticamente 3 meses, né, abastecendo o mercado também. Claro, disputando com outras marcas também, com outros produtores, que isso é muito bom, é salutar, né? É isso aí. Olha, eu acho que agora a gente tem que mostrar para o pessoal como que é a experiência, né, os detalhes aqui, como que vai ser o nosso dia. Mas para finalizar o nosso bate-papo aqui, que depois tem mais, gostaria que você então diretamente convidasse o pessoal que ainda não esteve aqui. Sim. A virem conhecerem. A Chácara Kiwi da Serra está aberta já desde o início, desde meados de março. Nós praticamente vamos até o final de maio e eu gostaria de convidar vocês que pudessem vir passar um momento conosco, mas o mais importante, né, é que vocês viessem conhecer São Luís do Purunã. São Luís do Purunã, como eu falei, de um tempo para cá vem se tornando um polo importante de turismo. E a gente quer que as pessoas conheçam. São muitos empreendimentos aqui, você pode se hospedar, você pode fazer uma cavalgada, você pode ir tomar um café, você pode vir almoçar, você pode fazer uma trilha, fazer um passeio de bicicleta, né? São vários empreendimentos que eu acho que não vão deixar você a desejar e você vai se ocupar do dia e eu tenho certeza que você não vai se decepcionar com as lindas paisagens que a gente tem aqui, que eu acho que é isso que todo mundo procura, né? Um refúgio para poder refrescar sua cabeça e estar aí conosco, né? Tá? Então venham para a Chácara Kiwi da Serra. Rios e serras, por certo vão lhe encantar. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. O Barigui, o Iapó, Capivari, o Pique. E antes de iniciarmos o nosso passeio para a colheita do kiwi, o seu João explica tudo como funciona, detalhes técnicos de produção e tudo o que ocorre com a fruta antes de chegar em nossa mesa. Sejam muito todos bem-vindos aqui à nossa Chácara Kiwi da Serra. Meu nome é João Francisco Tigrinho, família Tigrinho, tá? Sobrenome mesmo, tá? Parente da onça. Tá? Então, se vocês conhecerem algum tigrinho de sobrenome, é tudo primo, tudo tio, tudo envolvido aí. Da época do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, né, a gente sempre trabalhou em família, né? A gente é oriundo da agricultura familiar. Então, a gente coloca todo mundo para trabalhar. Já tem sobrinho trabalhando, já tem futuro pretenso genro trabalhando, né? Futura pretensa nora. Então, está todo mundo envolvido aí porque
Esse é o espírito. Esse corpo a corpo direto com vocês somos nós, né? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer que venha melhorar ou que se a gente puder atender melhor, sempre é bem-vindo. Tá? Eu, falando em somos também, eu gosto de falar um pouco mais de família, porque nós estamos nesse lugar, a família, há aproximadamente 120 anos. Os meus filhos são a 4ª geração que estão aqui nesse lugar. Então a gente tem um carinho muito especial, porque isso foi passando de avô para pai, para filho, para neto, e a gente pretende manter essa tradição. Meu avô, ele era tropeiro, ele fazia parte do caminho do Viamão aqui, comprava gado em Piraí do Sul, Castro, Ponta Grossa, trazia para essa região aqui, para esse lugar, para engordar, né? No verão, comprava no inverno, engordava no verão, levava esse gado para abater lá em Curitiba, onde hoje é o Horto Municipal, lá perto da Católica, antes lá era um frigorífico, né, de abatedouro, que passou para minha mãe, né, era meu avô materno, meu avô paterno também não era desta região, mas ele também era um pequeno agricultor, passou para minha mãe, que era professora, também agricultora, junto com meu pai, plantando aqui, plantavam milho, plantavam feijão, hortaliças, né, que passou para mim, que sou um meio agricultor e que estou tentando deixar alguma coisa para eles, nem que seja um pouco de dívida, mas eu vou deixar. Tá? Então essa é a proposta. Então a gente tem, eu frequento aqui já há 50 anos, um sábado sim, no outro também. A gente gosta muito daqui, a gente se identifica muito com o lugar, com a natureza de São Luís do Purunã. Claro, estamos em São Luís do Purunã, um polo, um distrito de Balsa Nova, que há 25, 30 anos vem se tornando um polo turístico, recebendo os visitantes, e a proposta sempre foi essa, que vocês pudessem vir para cá, nos conhecer, passar um momento conosco e que pudessem fazer outras coisas, né? Nós temos tantas coisas aqui, vai almoçar em algum lugar, tomar um café, vou fazer um passeio de bicicleta, vou fazer uma cavalgada, vou fazer uma caminhada, vou fazer um rapel, tem muita coisa para ser feita aqui. Vou me hospedar em alguma pousada, vou passar um período, enfim. A gente quer que vocês conheçam São Luís do Purunã, né, e que vocês recomendem e que possam voltar para cá. Essa é a nossa proposta. São muitos empreendedores, são muitos negócios, né, que vários empreendedores têm aqui por São Luís do Purunã. Localizada em meio às montanhas e ao clima ideal da região, a chácara Kiwi da Serra é referência na produção da fruta. O kiwi é uma fruta que exige cuidados específicos e um clima mais ameno, características encontradas com facilidade na região. O kiwi é uma fruta que você não encontra com muita facilidade, né? São poucos pomares e ainda menos pomares abertos a público, né? Então é uma fruta um pouquinho mais difícil de você encontrar. Então o kiwi ele surgiu na China e aí da China que ele foi para Nova Zelândia. Muitas vezes a pessoa associa, né, Nova Zelândia com kiwi. Por quê? Porque lá existia um pássaro, ainda existe, né, um pássaro que se chama kiwi. E aí quando eles plantaram as mudas lá de kiwi, viram que a fruta existia uma certa semelhança, né, com o pássaro e aí deram o nome em homenagem ao pássaro kiwi. Então existe o pássaro kiwi e a fruta kiwi. É um pássaro específico da Nova Zelândia, não existe em outro lugar do mundo. E aí o nome kiwi se difundiu para o mundo inteiro. Então não existem traduções, né, da palavra kiwi. Então lá na Oceania, América do Norte, aqui na América do Sul, na Europa, tudo é kiwi. A palavra kiwi é a mesma, né? Então o nome se difundiu para o mundo inteiro. Então surgiu na China, foi para a Nova Zelândia, da Nova Zelândia ele foi para a Europa, da Europa ele veio para a América do Sul, inicialmente para o Chile. E aí do Chile que ele veio para o Brasil. Então o plantio de kiwi no Brasil ainda é muito recente, né? Começou há uns 25 anos atrás. O nosso pomar mais antigo aqui tem 16 anos. Então ainda tem muito a se desenvolver, ainda tem muito a crescer o nível de plantio de kiwi no Brasil. Hoje o Brasil ele não é autossuficiente na produção de kiwi.
Por isso que é mais fácil no mercado você encontrar kiwi importado do que o kiwi nacional, né? O kiwi nacional você vai ter somente nessa época nos mercados. Março, abril, maio, junho, julho, talvez alguma coisa. O restante do ano você só encontra kiwis de fora, kiwi, né, que vem de outros países. O kiwi ele precisa de frio para conseguir produzir. Então, se vocês repararam, né, quais são os países que produzem kiwi no mundo? Chile, Brasil, né, onde? Somente na região sul. Nova Zelândia, China, na Europa, né, Itália, França são grandes produtores. Isso por quê? Porque o kiwi ele entra em dormência no inverno. Então, esse frio ele é necessário para a planta poder descansar no inverno. Se não tem frio, a planta não descansa. Então, aqui para vocês entenderem um comparativo, estão vendo aquela planta ali, ó, que ela está seca? Ali é um caso de uma planta que morreu. Mas no inverno, todos os pés eles ficam iguais àquele ali. Eles ficam sem fruto nenhum, porque a colheita já vai ter sido feita, e eles ficam sem folhas. Ou seja, a planta ela entra no processo de dormência. Realmente ela descansa. E o que faz com que a planta descanse é o frio. Então essa que é a lógica, né? Por que você tem que plantar o kiwi em regiões frias? Para ela poder ter esse descanso no inverno. Quero plantar um pé de kiwi numa região quente. Ele não vai conseguir descansar bem no inverno. Ele não vai entrar com uma dormência. Ou se ele entrar em dormência, ele não vai ter aquele sono profundo, vamos dizer assim, né? Isso faz com que a produção seja menor. Então, qual que é a lógica do frio? O frio faz com que a planta, fazendo uma analogia ao ser humano, durma. E aí, se você tem uma noite mal dormida, o teu dia vai ser um dia improdutivo, vamos dizer assim. O kiwi é a mesma coisa. Você precisa ter esse frio no inverno para ele poder descansar, e aí no restante do ano ele entra com vigor, né? Se ele não tem esse vigor, a produção ela vai ser menor. E aí, se vocês lembram do inverno do ano passado, foi um inverno com frio um pouco acima da média, né? Fez frio, né, o inverno passado, junho e julho do ano passado. Isso ditou a gente ter uma boa produção esse ano. Esse inverno que a gente vai ter agora, junho e julho desse ano, dita como vai ser a nossa produção do ano que vem. Então, se a gente tiver frio suficiente nesse próximo inverno, a produção do ano que vem tende a ser uma produção boa também. Essa variedade aqui, ó, ela se chama Monty. M-O-N-T-Y, né, o nome da variedade. Então é Kiwi Monty essa variedade aqui. Ela precisa de 250 horas de frio no inverno. O que é isso? São 250 horas de temperatura abaixo de 7,2 graus. Então, ao longo do inverno, é uma questão de soma, né? A partir do momento que o inverno começa, você vai somando. Tal dia fez 1 hora, outro dia fez 2, 3, 5 horas de temperatura abaixo de 7,2. Essa soma tem que dar 250. Esse é o frio mínimo para a gente poder ter uma boa produção. Isso é específico para essa variedade, né? Conhece aquele kiwi de polpa amarela? Que é a variedade Gold, né? Que vem principalmente da Nova Zelândia. Essa é uma variedade que, primeiro, ela custa mais caro, ela custa 50, 60 reais o quilo, né? Por quê? Porque vem de fora e é também uma variedade com excelente qualidade, né? Ela precisa de 800 horas de frio para produzir. Ou seja, não existe frio suficiente no Brasil para você poder ter essa outra variedade de kiwi. Então, cada país, mais ou menos, tem a sua variedade adaptada para o seu clima, né? E existem mais de 30 variedades de kiwi no mundo inteiro. A gente não tem muito essa noção, né? Porque quando você vai no mercado, você só encontra kiwi, né? O máximo que tem de divisão lá é kiwi nacional ou kiwi importado. Mas ele nunca fala kiwi Monty, kiwi Gold, kiwi Sorelli. Mas existem mais de 30 variedades de kiwi no mundo inteiro. Claro que o sabor ele acaba sendo muito próximo, né? Então os polpas verdes eles seguem uma mesma linha de sabor, os polpas amarelas também uma mesma linha de sabor. Então no final das contas você não tem muita variância de sabor, até por isso que eu acho que o dono do mercado lá vende como só kiwi, né? O kiwi ele não pode ter o solo argiloso, porque ele não pode 24 horas com o solo encharcado, ele mata a planta. Então aquele solo argiloso que retém muita água não é o ideal. Também não pode ser um solo arenoso, porque ele precisa ter umidade. Então o solo ideal seria esse solo meio termo, entre o arenoso e o argiloso. Tem frutas, a uva, por exemplo, que tem que ser um solo arenoso, né? A uva quase não precisa de água, né? O kiwi não, ele precisa de água, mas não pode ser encharcado. O kiwi ele é uma planta chata, vamos dizer assim, de solo. Vamos lá, sobre o fruto agora, comentando sobre o kiwi em si. Se vocês tocarem no kiwi aqui, ó,
toquem para vocês verem. Vocês vão ver que ele está extremamente duro. Aí vocês me perguntam, né? Já pode colher esse kiwi? Já pode. O kiwi, ele é colhido verde. Então aqui ele está verde e ele é colhido verde. O processo de maturação do kiwi, ele acontece depois de ser colhido. Então enquanto eu não tirar esse kiwi aqui do pé, ele não vai madurar. Ele só vai madurar a partir do momento que eu tiro ele do pé. Então, e aí eu já falo aqui, o kiwi infelizmente é uma fruta que você tem que ter um pouquinho de paciência. Você tem que esperar pelo menos uns 15, 20 dias para ele poder madurar. E aí a grande dúvida aqui, né? A grande pergunta. Quem já foi no mercado, consumiu um kiwi e ele estava com gosto azedo? Ou às vezes a pessoa até associa o kiwi ser uma fruta azeda, né? Não. Se você consumiu algum kiwi azedo, algum erro aconteceu no meio desse caminho. O kiwi não é uma fruta azeda. O kiwi ele é uma fruta doce. Mais um caiu? Fica para você esse aqui. O kiwi ele é uma fruta doce como qualquer outra fruta. São poucas frutas azedas, né? Então o limão. Limão é uma fruta azeda mesmo, né? Não tem, você nunca vai pegar um limão doce no pé, né? Mas o kiwi não. O kiwi é doce. Se ele está azedo, algum erro aconteceu. E aí existem dois principais erros. Um principal é, às vezes, um erro do consumidor, que não esperou o kiwi madurar. E o kiwi, infelizmente, tem que ter essa paciência. A partir do momento que você tira ele do pé, 15, 20 dias para ele poder madurar. Então, realmente, hoje vocês vão colher esse kiwi e vão levar para casa. Se vocês chegarem na casa de vocês e já quererem consumir esse kiwi que vocês escolheram hoje, ele vai estar azedo. Por quê? Porque ele não madurou. Você tem que esperar esse processo de maturação. Como é que eu sei que eu posso consumir o kiwi? Quando ele fica molinho. Quando o dedo ele afunda na fruta. Então até quando vocês forem fazer a degustação lá depois, deem uma apertadinha no kiwi, né? Para vocês sentirem. O dedo ele dá uma leve afundada na fruta. Não pode afundar muito. Se ele afundar muito é um kiwi que ele já passou, né? Ele tem um ponto certo ali. Desde o plantio até a colheita, cada etapa é fundamental para garantir a qualidade da fruta. A colheita é feita manualmente, garantindo que apenas os frutos no ponto certo sejam selecionados. A Joane aqui é a minha parceira hoje da colheita do kiwi. Joane, conte-nos um pouquinho, né, sobre você, de onde que você veio, como que conheceu aqui o espaço e principalmente, claro, para que o pessoal também tenha vontade da sua experiência colhendo os kiwis diretamente do pé aqui. Bom, eu moro em Curitiba, trabalho com tecnologia e a gente sempre sente necessidade de encontrar um espaço na natureza. Então, no feriado de Páscoa, eu já estava procurando uma possibilidade e na internet eu encontrei a Chácara do Kiwi. Aí eu resolvi fazer uma reserva, vim com a minha família para a gente curtir esse momento. E assim, está sendo adorável. Eles recebem muito bem aqui e a experiência de você colher a sua própria fruta. O kiwi, principalmente, é uma fruta que a gente só vê no mercado, a gente não sabe nem de onde veio, né? E aqui eles explicam tudo, a gente colhe a fruta, passeia, tem aquela vista maravilhosa lá de cima, assim. É uma volta à infância, eu tô amando, tô adorando e eu recomendo quem tiver um tempinho que venha, porque é próximo de Curitiba, próximo de Ponta Grossa e você vem e volta no dia, o caminho é tranquilo, o acesso é fácil. Eu adorei, adorei. Que coisa boa! E algo também, né, acrescentando aí a sua experiência, que eu também tive a experiência completa aqui, né? Espero que o pessoal de casa também tenha sentido um pouquinho, mas que venham e tenham suas próprias experiências aqui também. Mas exatamente além de ter essa possibilidade, né, de fazer a própria colheita do seu alimento, levar para casa, mas de obter conhecimento, sim, né? Como é que as coisas funcionam também. E eu acho que isso é tão mais gostoso, você que é da área da tecnologia, fica provavelmente na frente de muitas telas, da gente ter esse momento de paz, de tranquilidade, ter momento com a família também, a natureza. O silêncio, os animaizinhos, o ar puro. A gente encontrou uma corujinha, né, no meio do caminho. Muito bom. Então são experiências... É uma vivência, né? Exatamente, que a gente não tem estando lá no meio do centrão, por exemplo. Não tem. A gente não vê nem o céu. Eu imagino como é que deve ser a noite aqui. Deve ser divino. Assim, deve ser muito estrelado. E a gente não consegue enxergar isso, né, na cidade grande. E acho que é importante. Acho que a gente vive num momento social tão turbulento
que é importante esse tipo de contato com a natureza para a gente recobrar a nossa essência, né? Que nós somos seres essencialmente divinos, da natureza. Então, eu acho que a gente precisa ter essa reconexão, assim. Eu gosto muito do contato com a natureza, faço pouco, deveria fazer mais, mas eu acho que quem puder fazer tem que aproveitar. Uma experiência que une sabor, natureza e tradição. Além do consumo in natura, o kiwi também pode ser transformado em diversos produtos. No Paraná, ia, 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 ia. Se alguém quiser. São Luís do Purunã também é um destino perfeito para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. A gralha azul que simboliza o meu lugar, meu Paraná. Então, muito obrigada. Está aqui o resultado da nossa colheita aqui na chácara Kiwi da Serra. E você pode ter o seu também. Mas, então, com essas maravilhas, nós finalizamos mais um episódio de Descobrindo o Paraná. Lembrando que ele se encontra disponível no portal tourbr.com.br e até a próxima semana. No Paraná, ia, 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 ia. O Barigui, o Iapó, Capivari, o Piquiri. E tem também o Cachoeira, que corre lá no litoral.